Pessoal, o som tá bom, tá dando pra vocês ouvirem. A gente tá esperando a professora Rosinha. Pronto? Oi, Rosinha. Olá, boa noite. Boa noite. Pessoal, o som tá bom, tá dando pra ouvir tanto eu como a professora Rosinha. Esperar que o pessoal responda aí, né? É. Se alguém dá um ok aí no som, se tá É, ok, pra gente começar. vamos lá. Pronto. Michel já respondeu, Wesley também, Matheus, ótimo. Então, quer dizer que o som tá ótimo. Só fazer uma breve apresentação da professora. Professora Rosilene Agra, né? Conhecida na intimidade do CCTA como professora Rosinha. Então, a professora ela possui graduação e mestrado em zootecnia pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em programa de doutorado integrado em zootecnia também pela Federal da Paraíba. Atualmente é professora da Universidade Federal de Campina Grande, campus de Pombal, e tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em criação de animais, atuando principalmente nos temas de identificação da flora apícola em criação de animais, não, identificação apícola do Nordeste brasileiro, caracterização físico-química e análise sensorial de mel, leite e carnes, sistema de produção e cadeia produtiva da apicultura, bovinocultura, caprinocultura, avicultura e forragicultura. E hoje vai falar para a gente sobre vegetação da caatinga, alternativa potencial para o suporte forrageiro. Então é com você, Rosinha. Olá, boa noite a todos, né? Gostaria primeiramente de agradecer, né, aos integrantes do CA de Agronomia daqui do nosso campus, né, pelo convite e dizer que estaremos fechando, né, as lives esse mês, né, com essa palestra. Uhum, exatamente. Vocês puderam observar que o meu, né, a minha área de atuação, o meu currículo, ele é um mix, né? Pois assim, quando eu cheguei aqui em Pombal, né, eu vi o potencial que tinha para se trabalhar, principalmente na área de pequenos ruminantes e também com a bovinocultura, né? Principalmente a questão da bovinocultura leiteira. Na minha graduação eu trabalhei, direcionei, né? A minha graduação e a minha pós-graduação foi toda para abelhas, né? Mas como zootecnista, a gente não deixa de também ter conhecimento e trabalhar com outras áreas, né? Outros animais. E assim, a experiência que eu tenho aqui, né? Com ruminantes, né? Principalmente é que além, né, de você ter, né, as gramíneas cultivadas, nós temos, né, um potencial muito grande, né, da vegetação de caatinga, né, para a alimentação desses animais. Infelizmente, por falta de conhecimento dos criadores, eles terminam perdendo esse material que está altamente disponível para ele, principalmente nessa época das chuvas, né? Então, nós estamos num período, né, de abundância de chuvas, então a vegetação aqui está, né, bem exuberante
e se eles bem soubessem, poderiam utilizar, né? O foco da nossa live hoje, né, não vai ser única e exclusivamente, né, para a alimentação de pequenos e grandes ruminantes, né? Eu vi aqui nas perguntas que o pessoal fala muito de bovinocultura de leite, né, principalmente, justamente por conta da região, né, ser forte. Mas, assim, a gente também vai falar um pouco do potencial forrageiro para as abelhas. Também o nosso sertão ele é muito forte na produção de mel. E um mel de boa qualidade, que é um mel praticamente orgânico, né? Tendo em vista que aqui a gente não tem tantas monoculturas, né? Que fazem com que o uso de agrotóxico venha a prejudicar a produção desses mel. Então, a gente também tem um potencial forrageiro para a produção de mel, né? Aí, Jeff, você gostaria de começar com essas perguntas que já foram previamente feitas aqui no grupo? Então, a primeira pergunta que mandou para a gente foi: as plantas da caatinga podem ser produzidas em larga escala para alimentação animal? Bom, já existem trabalhos em nível de Nordeste utilizando-se diversas plantas da caatinga, né, como banco, principalmente banco de proteína, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, né, a flor de seda, né? A flor de seda ela já produzida, né, em grande escala para poder auxiliar na alimentação, na dieta dos animais, né? E pode sim, né? Principalmente como alternativas. O que eu gostaria de deixar bem frisado aqui é que a biodiversidade que nós temos na Caatinga, esse é o diferencial, né? Tanto para abelhas, né, como para a alimentação do rebanho. Então, não existe, né, já aproveitando aqui uma pergunta que foi feita, né, que a grande vantagem da caatinga é essa diversidade. Então, não existe uma planta milagrosa, uma única planta milagrosa, né? Então, na natureza, o animal ele vai à procura, né, desse mix, dessa mistura, para atender às suas necessidades nutricionais. Então, basta, né, a gente aprender, né, realmente com o comportamento do animal no campo para poder a gente fazer, né, realmente uma dieta adequada e balanceada, né? Então, a recomendação é que você possa fazer, né, essa produção em tanto o aproveitamento da caatinga como também plantar em maior escala algumas espécies. O que acontece que a gente observa é que o pequeno produtor, principalmente aqui da região do semiárido, ele muitas vezes espera só pela questão da chuva, né? Vir a chuva para naturalmente brotar plantas forrageiras, né, da caatinga e aproveitar. E aí acaba que a gente vive num período inconstante. Tem ano que chove, tem ano que não chove. E naquele ano que não chove, o produtor sofre, né? Com certeza. Então, assim, tudo que o animal ganha nesse período de abundância de chuvas, quando chega no período seco, né, que a vegetação nativa ela começa a ficar escassa, o animal vai perder. Então, o produtor ele vai recorrer ao quê? A compra, principalmente dos farelos, né? E a gente sabe que está muito caro, né? É muito caro você engordar animal com farelo de milho, farelo de soja, né? E se ele bem aproveitasse essa abundância que nós temos nesse período agora do inverno, né, ele poderia atravessar tranquilamente esse período de seca, né? Exatamente. Acaba que o animal fica naquele famoso efeito sanfona, né? Vai e volta e o, e o produtor perde. Perde, com certeza, né? Rosinha, você poderia citar aqui, tem outra pergunta, que são as principais espécies para suporte forrageiro na caatinga. Você poderia citar algumas dessas principais espécies para a gente?
Sim, nós temos até diversas espécies já agora, né, produzindo né, em alta escala, né? Quando a gente passa pela estrada, você já vê é, muita jitirana, muita malva, né? Nós temos aí uma planta que ela é tida como invasora de pasto, mas ela salva o animal no período seco, quando bem utilizada, que é o mata-pasto, né? A própria flor de seda, jurema. Basta o produtor saber utilizar, né? Por quê? Cai naquilo que eu falei anteriormente, né? Não existe uma única planta milagrosa, né? A vantagem da caatinga é que essa diversidade faz com que você tenha uma dieta rica, né? Pelo menos para manter os animais que são produzidos na região, né? Então, assim, a gente sabe que, né? Inclusive na nossa disciplina, né? Jefferson já pagou comigo. Eu Uhum. bato muito na questão da fisiologia da planta, né? Então, os profissionais das ciências agrárias, né? Eles precisam ter esse conhecimento fisiológico para poder fazer a recomendação adequada. Então, a gente sabe muito bem que a planta, quanto mais velha, né? Ela vai perdendo em termos de qualidade, porque ela vai ficando menos, vai ficando mais lignificada, e, consequentemente, o que é que acontece? Aqueles nutrientes eles vão ficando menos biodisponíveis para os animais, não é? Então, cada planta ela tem um ciclo correto, né? E as plantas da caatinga, né? Elas, em função, né, do seu metabolismo, elas produzem metabólitos que no estágio verde, né? Algumas em seu estágio verde, elas são né? Ela produz essas substâncias antinutricionais. Então, o animal, ela não é palatável, né? Ou ela pode causar algum problema gastrointestinal para o animal. Então, há necessidade, né? Da murcha, né? Dessas plantas, até mesmo submetê-las ao processo de secagem, né? Então, na forma de feno, para poder o animal utilizá-la. É tanto que tem, por exemplo, a favela. A favela, ela tem, né, na sua característica estrutural, ela tem aqueles espinhos, e com isso, o animal, ele não come ela verde. Ele espera a planta murchar para poder ele consumir, né? E na região do Cariri, principalmente, né, na época que eu trabalhei lá, então era uma das plantas salvadoras no período em que tinha escassez de alimento, né? Quando ela estava murcha, a folha caía e os animais consumiam, era o que garantia a produção de leite, principalmente leite de cabra lá na região, né? Então, assim, são detalhes que precisam ser repassados. A gente precisa, como profissional, ter esse conhecimento para poder repassar para o produtor, né? E acontece até mesmo vegetação plantada, forrageira, tudo mais, que o pessoal planta e deixa lá e conforme vai precisando, eles vão tirando. E às vezes falta água, a planta seca e mesmo assim ele acaba oferecendo porque não tem outra alternativa. Que eu vejo que é uma falta ainda de interesse, de conhecimento, até mesmo de acreditar nos profissionais, os agricultores, eles têm essa dificuldade na questão de produzir silos, né? De armazenar o alimento para o período da seca e acaba deixando lá ele à toa. E quando o alimento está seco é que vai fornecer para o animal, sendo que não vai ter muito resultado. Né? Depois eu vou responder aqui a pergunta de Jaciel. Trabalhou com alfafa aqui comigo, né, Jaciel? Daqui a pouco eu respondo. Na verdade, o que é que o produtor ele precisa saber? Se a gente deixa a planta secar, né, naturalmente, o que é que vai acontecer? A planta vai entrar no seu estágio final, né? Então, com isso, ela vai o quê? Vai perdendo em termos de qualidade, porque ela vai ficando mais velha, né? Vai tender a morrer, ficar seca, né? E aumentar o quê? A sua quantidade de lignina, ficando mais indisponível os nutrientes da planta para o animal, né? Então, ela perde em termos de qualidade. Então, cada planta ela tem o seu ciclo correto, né?
de corte, né? Então, o ideal é o quê? O produtor ter esse conhecimento para poder fazer esse manejo adequado. Então, em se tratando de gramíneas cultivadas, a gente sabe que tem umas que têm um ciclo mais curto, né? De 30 dias, tem outras que têm um ciclo mais longo. Então, se a gente for procurar, né? Hoje em dia, com a internet aí, né? Disponível, né? Em todos os lugares, né? Então, assim, o produtor ele vai saber, né? O ciclo correto para cada planta, para ele poder fazer o corte adequado, né? Mesmo que não tenha o auxílio de um técnico, né? Mas o técnico ele vai saber responder o porquê que aquela planta ela precisa ser cortada naquela idade, né? Então, nós temos aí, por exemplo, né? A gente tem um trabalho muito interessante feito pelos pesquisadores, né? Da Embrapa Caprinos, né? Eu estive dando uma olhada, né? Principalmente porque a gente está com uma proposta muito boa de trabalho, né? Com o município de São Fernando, né? Eles estão com interesse de plantar flor de seda e flor de seda utilizando-se água de rejeito, né? Água lá do esgoto da cidade, né? Porque já existe um trabalho com palma forrageira, né, através do INSA. Então, o prefeito ele nos consultou e firmou essa parceria para a gente trabalhar com a flor de seda, né? E diante dessa demanda é que a gente vai trabalhando, vendo a necessidade de trabalhar com algumas plantas nossas da Caatinga. Então, nesse levantamento que eu estive fazendo, encontrei esse trabalho feito pelo pessoal da Embrapa Caprinos, né? E muito interessante, utilizando-se a catingueira. Mas existem algumas ressalvas, né? Porque a catingueira é uma árvore, né? Então apresenta-se galhos. Se você for colocar para secar, né? Produzir, né? Se a gente for produzir, né? Fazer feno de leguminosas, nós estamos. Pronto, voltei. A gente sabe que plantas que possuam uma maior quantidade de caule, né, ela tem uma dificuldade maior de secar, né? Então, é uma limitação para que você possa fazer feno de leguminosas. Mas, o produtor, tendo esse conhecimento, ele vai poder fazer a secagem correta, né? Vai poder fazer o manejo correto. No caso da flor de seda, né, a gente sabe que ela tem a limitação em função da cera que tem na sua folha. Então, para que ela possa ser utilizada, a gente precisa o quê? Submetê-la ao processo de secagem para poder ela ser armazenada e posteriormente utilizada. Tem mais alguma coisa que a gente poderia abordar? O Ari, ele colocou aqui nos comentários que realmente lá no sítio o pessoal usa muito farelo. E o período de uso do farelo é exatamente nesse período seco. O período que vai chegando a estiagem, a falta de alimento, e é justamente quando o preço aumenta. Porque o pessoal acredita muito, ainda a gente percebe, no potencial desses farelos, dessas rações comerciais, e acaba esquecendo, né, Rosinha, como você já falou, da, da viabilidade que tem as plantas de caatinga para fornecer tudo que o animal precisa para se desenvolver. O Vicente, que é aluno aqui do CCTA, ele colocou em questão aí nos comentários a seguinte pergunta: é viável pôr em prática um pastejo rotacionado aqui na nossa região, tendo em vista a dificuldade com a irrigação? Mas no caso ele quer o pastejo com o quê? Com a caatinga? Ou ele está Ele não falando de pastagem especificou. cultivada? Porque na verdade tem que ter, assim, a gente sabe que se for única e exclusivamente a caatinga, né, você tem que saber qual é o animal que você vai utilizar. São caprinos, são ovinos, né, são bovinos, né?
A estrutura, como é que está a estrutura dessa caatinga, né? Tá com plantas mais herbáceas, né? Mais rasteiras, ou tem uma preservação maior onde você tenha mais árvores, né? Então, assim, é interessante que se faça, né, realmente rotação, tanto em pastagens cultivadas como também em pastagens nativas, tendo em vista que a gente sabe que a planta ela precisa se recuperar. Para ela produzir, né, continuar produzindo, ela precisa de quê? Das folhas, né? Ela precisa das folhas para fazer o quê? A fotossíntese, e continuar produzindo os carboidratos e aí dando continuidade ao seu ciclo de vida. Então, quando você, né, você faz um super pastejo, né? Você utiliza bastante, né, a cultivada de gramínea para bovino leiteiro. Com certeza, o ideal é que faça assim, a rotação obedecendo justamente, respeitando o ciclo daquela planta. Né? Correto. Lembrando aqui, né, antes que a gente que passe, né? Jaciel perguntou sobre a alfafa, né? Porque Jaciel foi um dos alunos que trabalhou aqui comigo, começou o projeto da alfafa. Nós estamos com um trabalho bem interessante, né? Mesmo ela sendo, né, conhecida como uma leguminosa de clima temperado, mas estamos numa parceria aqui com pesquisadores da Embrapa, de São Carlos, São Paulo, aonde essa alfafa ela já está melhorada para os trópicos, que é a alfafa crioula, e estamos tendo bons resultados, né? Aqui em termos de produção, principalmente produção de sementes, né? Que o interesse é que a gente produza sementes de boa qualidade e em quantidade para divulgar. Não que a alfafa vá ser a única alimentação, mas a alfafa ela vem justamente para quê? Como ela tem altos teores de proteínas, né, de proteína, ela vem a ser um suporte a mais para os nossos produtores, principalmente produtor de leite aqui da região. Né? Então, diferente de outras regiões, a nossa alfafa ela está sendo produzida pelo sistema de gotejamento, então com a redução muito grande de água. Né? Diferente das regiões do sul e sudeste, onde é produzida através de sistema de aspersão. E isso encarece bem mais o sistema de produção. Então, em breve a gente vai estar lançando justamente uma publicação aí falando sobre a nossa experiência com alfafa aqui na região do nosso sertão paraibano, né? E mostrando a importância de se ter como uma alternativa a mais. Na verdade, o que a gente tem que pôr em mente é que o produtor ele não pode ter uma única planta na sua propriedade como alimento para o seu rebanho. É interessante que ele tenha essa diversidade. Né? E se ele tem isso naturalmente, né, por que não aproveitar esse material? Né? Bem utilizar. Para quando chegar o período seco, ele ter esse alimento, né? Ou na forma de feno ou na forma de silagem. Né? Então, assim, Jaciel, a gente ainda não está divulgando tanto, porque nós estamos na fase experimental, né? Fizemos a primeira colheita de sementes no final do ano, né? E tivemos um volume bem expressivo, muito bom, né? Para produzir semente e vender, né? A intenção é vender essa semente a um custo bem acessível, né? Porque boa parte da semente que é produzida, né? Que é onde se produz a alfafa aqui no Brasil, ela vem muito de fora, né? Vem da Argentina, dos Estados Unidos, né? E a intenção é que a gente possa divulgar, né? Possa comercializar essa semente no preço mais acessível para os nossos produtores da região do Nordeste. Sim, aí a pergunta que você tinha feito, Jefferson? A do Vicente? Não, a do Vicente Sim, já foi, né? já foi, né? Ele até colocou aí que era justamente para a questão de gado leiteiro. Não sei se você tinha Isso. comentado. Uhum. Pessoal, as perguntas direcionou muito para essa questão do bovino de leite, como você falou.
Outra pergunta é, existe alguma espécie na caatinga que tenha quantidade de proteína e fibra adequada para a alimentação de bovinos de leite? Você já citou várias, né, Rosinha? Várias plantas que a gente pode usar. Entre essas, todas essas, você poderia citar uma ou mais que tenha essa quantidade de fibra, assim, que seja expressiva, tanto de fibra quanto de proteína? Não. Na verdade, quem tem uma quantidade ideal de fibra, não é? Para atender justamente a necessidade, né? De saciedade de fome do animal, né? Do ruminante, são as gramíneas, né? Então, assim, a gente sabe que muitas das plantas da caatinga, né? A gente já comentou até aqui, que elas são ricas em proteína, né? Mas para isso elas precisam serem submetidas a alguns processos, né? Principalmente de murcha, de secagem, para poder o animal ele bem aproveitar esses nutrientes, né? Porque se ela for consumida verde, né? Inclusive surgiu até uma pergunta aqui de uma pessoa falando sobre uma variedade sobre a pornúncia, né? Que é um Uhum, híbrido da mandioca com a maniçoba, né? com a maniçoba. Aí, pronto. Aí justamente, né? Então, assim, o produtor ele precisa ter esse conhecimento que algumas dessas plantas, elas precisam serem submetidas a alguns processos para poder ela não causar toxicidade para o animal, né? Ou então o animal não ter atração por ela, né? Então, o ideal é que realmente você sempre utilize, né, uma maior quantidade de gramíneas, né, em relação em relação à leguminosa, né? Quer dizer, na verdade, aqui a gente não pode falar só única e exclusivamente das leguminosas, mas temos também plantas euforbiáceas, né, como é o caso da maniçoba, da mandioca, que também, inclusive, além de ter um teor ideal de proteína para atender a microbiota ruminal, ela também tem uma quantidade também de carboidratos, porque o ruminante ele precisa desses carboidratos para poder, né, ele manter e produzir, né? Então nós temos aí uma diversidade, né, convolvuláceas, euforbiáceas, né, gramíneas nativas, né? Então diante da composição é que a gente pode fazer uma dieta balanceada. Eu lembro aqui de um trabalho que foi feito de um aluno do, da graduação de agronomia, aonde os ovinos, né, da sua propriedade, foi o objeto do trabalho dele, eles consumiam única e exclusivamente, inclusive no período seco, foi quando a gente fez o trabalho dele, única e exclusivamente a vegetação da caatinga. E ao observar, né, ele foi acompanhando esses animais no campo, ele viu que a dieta deles era bem diferenciada. Então, além de leguminosas, ele também consumia algumas gramíneas nativas, né? E os animais tinham um bom score corporal. Por quê? Ele utilizava o sal mineral, né? Então é uma, uma dica também, né, que muitos dos produtores eles não fazem a boa mineralização. A gente sabe que os nossos solos eles não são ricos em nutrientes, né? E dependendo do uso dessas plantas, então o solo não tem capacidade de se renovar, né? Renovar esses nutrientes para bem nutrir essa planta. Então, consequentemente, os animais eles não vão ter uma boa nutrição mineral, havendo essa necessidade, porque a gente sabe que os minerais eles são extremamente necessários no metabolismo, né, do animal, né? Assim como no metabolismo das plantas. Então, foi um trabalho bem interessante que a gente fez e que mostrou que realmente, né, dá para se criar ovinos no período seco, utilizando-se justamente o quê? A vegetação disponível na sua propriedade e suplementando com um sal mineral.
O Felipe Lueno comentou aí, trabalhamos com silagem por núncia com concentrado, os Uhum, primeiros resultados foram satisfatórios. uhum. Muito bem, é isso mesmo. O ideal é você ir utilizando o que tem de disponível, né? Tanto na natureza como também essas alternativas que vão surgindo, né? A gente não pode ficar preso, né? Escravo única e exclusivamente de uma única espécie forrageira, né? Rosinha, uma dúvida que surgiu Oi. aqui. A retirada de vegetação da caatinga para a produção de ensilagem, ela é permitida pela legislação, pelos órgãos competentes? Você tem algum conhecimento sobre isso? Bom, realmente, assim, o pessoal fica com receio, né, de utilizar, né, justamente hoje em dia com essa questão ambiental, né? Mas assim, existem propriedades, né, que já têm a sua reserva legal, né? Então, mas se Uhum. for utilizada de forma adequada, né, que você não vá danificar, com certeza não teria nenhum problema, né? A grande questão, né, assim, que as recomendações que se faça de raleamento é que você não faça um raleamento tão agressivo, porque não dá tempo da planta se recuperar. Então, você pode fazer uma poda desde que não seja tão drástica, né? É porque o pessoal vai pensando logo em trazer tudo, né, da caatinga e deixando lá de Exatamente, lado. né? Aí tem essa questão da reserva legal, né? Então, nesse local de reserva legal, né, dentro da propriedade, uma das alternativas seria o quê? Você utilizar para produção de abelhas, né, para criação de abelhas, né? Então, esse período agora, nós temos uma floração super abundante, mudando um pouco o foco, né? Deixar de falar tanto só de Uhum. ruminantes, também como as abelhas, né? Então, assim, nesse período agora, né, você tem o quê? Uma floração abundante, principalmente de plantas rasteiras, né? E isso é o que garante a produção de mel nessa época, né? Porque quando chega mais para o final do meio do ano, para o final, a gente vai ter o quê? Muitas árvores florando. É quando tem uma produção de plantas arbóreas. Mas nesse período mesmo, a gente poderia, assim, estar justamente explorando a produção apícola. O uso da moringa para bovino é uma boa opção ou seria só um complemento? Com certeza, mais um complemento, né? Aqui a gente tem que deixar bem claro, né, que você não pode utilizar única e exclusivamente uma única espécie vegetal, né? A vantagem da vegetação de caatinga é essa diversidade, né? E isso é que é interessante. Então, tanto para abelhas, como também para bovinos, caprinos, né? Rosinha, tem uma pergunta lá do Leondas, lá em cima, que a gente passou Sim. batido. Ele pergunta sobre a palma, que é uma planta tão eficiente no uso da água, o que leva à produção não ser tão difundida na nossa região. Bom, a palma forrageira, realmente, né? Ela tem uma capacidade muito grande de armazenar água, né? Ela tem uma restrição, né? Assim, falava-se que a questão de altitudes, né? Então, que falava-se que não dava certo ela produzir na região do sertão, né? Mas estudos vêm comprovando que ela se adapta em qualquer região, né? E como qualquer outra cultura, ela também deve ter cuidados, né? Principalmente na sua nutrição, para ela bem produzir. Então, assim, o produtor, ele tem a palma forrageira, para ele escolhe a pior área para produzir a palma. Aí, de repente, essa palma ela não se desenvolve. Claro, vai plantar onde os solos são rasos, aonde não tem matéria orgânica, onde não tem disponibilidade.
Não dá certo, então isso eles vão deixando, né? Aí o que é Acaba que dizendo que a acontece? palma não presta. Tá dizendo que a palma não presta? É, diz que a palma não presta, porque plantou no lugar errado, a palma se desenvolve aí, o que não presta é a planta, né? Só que, infelizmente, foi esse Exatamente. cuidado que não teve. É, aí o que é que o pessoal vem fazendo com a palma? Planta ela, seca para poder armazenar, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Porque o lado positivo é porque o que é que a gente sofre muito na época da seca? É a falta de água. E a palma, ela tem essa capacidade de armazenar água. Então a gente sabe que que o animal ele precisa, né, estar hidratado para poder as suas funções fisiológicas elas acontecerem. E você alimentando, acredito que o fator cultural também influencia. Com certeza, é a questão cultural, sim, Felipe. Então, assim, se você retira o que é de mais necessário na palma, porque, vamos supor, em 100 quilos de palma, 90 quilos é água. Você só vai ter 10 quilos de matéria seca, aonde vão estar o quê? Os nutrientes. As fibras, os carboidratos, a proteína, os minerais, né? E em função disso, é que o produtor tem que saber que a palma ela não pode ser única fonte de alimento. Mesmo que ele tenha em abundância, ela não pode ser única e exclusivamente utilizada nos ruminantes, porque ela tem o quê? Uma grande quantidade de água, e você fornecendo ela verde para os seus animais, ela tem o quê? Uma grande passagem rápida pelo trato gastrointestinal é o que causa diarreia. Então, recomenda-se o quê? A palma forrageira, ela ser utilizada associada a uma outra fonte de fibra, né? E eu acredito muito no potencial da palma forrageira, assim, como mais uma alternativa, né? Então, assim, tem a questão também das doenças, né? Principalmente da cochonilha, né? Que atrapalhou, né? A disseminação, né? Da palma forrageira aqui para o sertão, né? É. A Micaela está dizendo que lá eles fazem farelo de palma forrageira como alternativa de armazenamento e também para servir de complemento. Sim, com certeza. Porque, olha, É, uma coisa que é interessante também é a gente saber que a gente precisa saber a composição daquela dieta, né? O que é que tem de, de, de nutrientes. E até que ponto esses nutrientes eles são digestíveis, porque existe, né, plantas que têm uma grande quantidade de proteína, tem uma boa quantidade, né, de volume, porém ela não tem uma grande digestibilidade, justamente por falta de um manejo adequado, né? O corte não foi na época correta, né? Não sofreu o processo correto de armazenamento, né? Então tudo isso porque fica o pronto, tempo todo chegando voltou. mensagem, aí atrapalha, a pessoa vai tirar. Desculpa Uhum, aí. sem problema, Rosinha. É, o Jaciel falou que lá no Maranhão eles estão Opa, recomendando. faltou som aqui. Pronto? Tá Tá travado. ouvindo agora? Pronto. O Jaciel falou que lá no Maranhão eles estão recomendando o plantio da moringa para uso suplementar da alimentação de galinhas. É uma boa opção? Deu. Tá ouvindo?
Aqui tá ok. E agora, Rosinha, tá ouvindo? Tá me ouvindo, Jefferson, agora? Agora tô. Eu só não estou lhe ouvindo. Ah, meu Deus. Aumentei. Eu não sei o que foi que aconteceu aqui. Ah, meu Agora, Deus. dá pra ouvir? Não sei. Só se eu sair e entrar novamente, né? Pode ser? Pronto. Então, houve um probleminha aí, Rosinha, mas vamos esperar ela retornar aqui. Pronto, agora eu acho que vai dar certo. Pronto. Tá me ouvindo agora? Estou, estou. Pronto. É O porque vai Jaciel, chegando um ele... monte de mensagem aqui, de WhatsApp, outras coisas, aí atrapalha, né? Assim, infelizmente Ah, é a desvantagem do Instagram, né? Fazer a sim. transmissão, né? Inclusive, nas próximas a gente poderia pensar, né, em fazer através de outra ferramenta, né, de internet, já para evitar essas coisas. Uhum. Uhum. Ô Jefferson, mas assim, até agora não surgiu ninguém interessado na área de apicultura. Só estou vendo aqui interessado Não, só. só Todo mundo só quer saber só de caprinocultura, caprino, ovino, bovino. grandes fazendeiros aí de CCTA. O Eu acho. Jaciel, professor, ele fez uma questionamento aqui. Ele disse que no Maranhão estão recomendando o plantio da moringa para uso suplementar da alimentação de galinhas. E aí ele pergunta, é uma boa opção? É mais uma alternativa, sim, né? Com certeza. Na alimentação de aves, né? Isso. Sim. A moringa é bem fantástica. O Léo, ele está perguntando se o farelo de vagens de algaroba seria uma boa opção para o manejo de caprinos e ovinos no semiárido. Sim, lembrando-se que ela não pode ser utilizada em grande quantidade, justamente por conta dos problemas neurológicos, né? Tem que ter uma limitação no uso, né? Então, tem sempre que ter esse cuidado no uso de leguminosas na dieta de ruminantes, né? Justamente por esses problemas dos metabólicos da planta e problemas gastrointestinais. Rosinha, como não está surgindo conteúdo aí sobre as abelhas, questionamentos, então você começa que aí o pessoal vai tendo dúvidas, né, em perguntar sobre as abelhas, são tão importantes aí para a gente. Pois é, né, rapaz? Sabe-se que para você criar abelhas, você precisa ter o quê? A matéria-prima. E qual seria a matéria-prima para ela produzir os seus produtos, né? Produzir mel, pólen, própolis, é a vegetação, né? Aí essa vegetação, né?
Quanto mais abundante, melhor. Não tem como você produzir mel, né, sem ter a vegetação, né? Aí, inclusive, um trabalho que eu fiz, né, que foi o meu primeiro livro lançado, a gente fez esse levantamento da vegetação da flora apícola da Paraíba, onde nós tivemos o lançamento desse livro, justamente identificando quais são as plantas, quais eram as plantas de maior expressividade nas 12 micro-regiões do estado da Paraíba, né? Então, assim, a vegetação de Caatinga, ela tem essa vantagem porque ela tem plantas disponíveis tanto no período de inverno como no período seco. Então, o produtor ele consegue produzir, né, durante todo o ano, diferente em locais onde se tem a monocultura, onde acabou aquela floração daquela vegetação, você não tem mais, né? Aí, para isso, o que é interessante para quem quer entrar na atividade ou quem é apicultor? Já fazer o seu mapa apícola, né? Saber quais são as plantas que vão fornecer, né? Vão ter flores, vão fornecer néctar, vão fornecer pólen ao longo de todo o ano. E com isso montar o seu calendário apícola. Rosinha, uma dúvida que algumas pessoas já me perguntaram e eu não soube responder justamente essa questão de abelhas. Se existe a empresa especializada aqui pela região que comercialize colmeias já prontas com abelhas já para começar a atividade. O pessoal tem muito essa dúvida em como conseguir, como iniciar. Uhum. Aqui perto mesmo de Pombal, nós temos um pessoal, tanto da cooperativa, né, lá de Aparecida, como também nós temos produtores, sim. Gente que fabrica colmeias, né? Mas em outras regiões a gente também tem. Em outras cidades aqui próximo, o pessoal sempre comercializa, né? Em São João do Rio do Peixe tem, né? O Bruno, Anderson Bruno tá também participando dessa live, ele sabe muito bem que lá em São João do Rio do Peixe tem um pessoal que não que vende não apenas colmeia, mas também outros equipamentos, né? Para a atividade da apicultura. Sempre tem um produtor colmeias com enxames, né? Rosinha, a questão das plantas da caatinga, do que tiver mais abundância, vai influenciar na qualidade do mel? Vai, porque assim, o que é que a gente precisa saber? Nossa, tá a energia que tá piscando. Espero que não falte energia. Não vou ficar sem internet, né? O que é que faz que a abelha ela se atraia mais por uma planta do que por outra? É a sua concentração de açúcar naquele néctar, né? E também a necessidade que ela tem na sua colmeia. Então, se ela tem necessidade por pólen, né? Que é justamente nesse período que a gente tem uma maior abundância de alimentos, que a abelha ela necessita crescer, né? Porque a gente sabe que o pólen é importante, né? Para poder produzir a geleia real e, consequentemente, bem nutrir a sua abelha rainha e também as suas crias, né? E para as abelhas numa fase mais, com a idade mais avançada, a gente sabe que ela faz uma mistura, né? De pólen e mel, fazendo o pão das abelhas, que vão nutrir as larvas de operárias com a idade mais avançada. Então, se a abelha ela procura, né? Ela vai na natureza porque ela tem a necessidade do pólen, então ela vai atrás de plantas que sejam mais fornecedoras de pólen, né? Se ela há necessidade, né, de produzir o mel, ela vai atrás de plantas que forneçam néctar. Quanto mais perto essa planta estiver da colmeia, melhor, porque ela consegue dar mais viagens, né, num curto espaço de tempo. E com isso ela consegue armazenar mais alimento, né? Então, se essa planta, né, vamos supor, nós temos uma planta, por exemplo,
vou só chutar. A, você tem o Joá, mas você tem a quantidade pequena de Joá, então você não vai ter uma boa produção de mel. Em relação a uma planta, como por exemplo, nessa época você tem muita planta herbácea, né? Florando. Então você vai ter um mel mais característico de plantas herbáceas nessa época de inverno, né? Aí se a abelha ela tem duas plantas, né? Então tem uma que ela é em maior quantidade, mas ela tem uma baixa concentração de açúcar, e tem uma outra que tem uma concentração maior de açúcar, mas em número menor, ela vai atrás daquela que é mais atrativa para ela. Eu não sei se eu consegui atender a, a, a expectativa da pergunta, né? Então é muito relativo. A abelha ela vai atrás do que ela necessita para a sua colmeia. Uhum. Por enquanto, nenhuma pergunta, Rosinha. Pode ir falando aí, à vontade. Pessoal, será que o pessoal tá aí nessa pandemia, todo mundo com restrição aí, quietinho em casa, sem querer perguntar? Ô Eu Jefferson, só sei que, Rosinha, com essa pandemia, eu vi até no Globo Rural esses dias que aumentou bastante a questão do consumo do própolis, né? O pessoal está comprando bastante, tá até chegando a faltar no mercado. ó, pergunta aí, qual é a diferença de um mel para o outro? Bom, vai depender da sua origem floral, não é? Então, se você produz, tem um mel, vamos supor, numa região, por exemplo, onde tenha uma abundância de marmeleiro, né? Então, o marmeleiro, ele flora o quê? No início do ano. Se as chuvas, elas forem, né, continuarem acontecendo, a flor do marmeleiro, beleza, ela completa o seu ciclo e, consequentemente, você vai ter uma boa produção de marmeleiro. O que é que acontece com a flor do marmeleiro? Se você não tem chuvas constantes e suficientes, o marmeleiro termina abortando. Então, você vai ter a planta, porém, não vai ter a flor, justamente pela falta, pela escassez de chuvas, né? Então, os méis, eles vão diferenciar uns dos outros de acordo com a sua origem botânica. Então, você vai ter méis mais escuros, vai ter méis mais claros, né? Você vai ter méis que tem uma concentração maior, né? Dos açúcares, glicose, frutose, sacarose, dependendo da espécie botânica, que é onde a abelha vai procurar, né? Então, a diferenciação vai ser justamente da fonte floral. Rosinha, só para lembrar, a gente está com quase uma hora de live, e aí, quando completa uma hora, ela se encerra, e se tiver algum questionamento, né, a gente retorna, mas você pediu para a gente não ultrapassar esse horário para não ficar muito cansativo. E aí tem... Outra coisa que eu gostaria de deixar bem frisada aqui, que eu tenho um material muito bom, né? Com essas tabelas, mostrando quais são as plantas, né? A sua composição, vários trabalhos realizados por aí por diversos pesquisadores, inclusive muitos daqui da Paraíba. Então, eu posso preparar esse material, Jefferson, para que você possa disponibilizar via centro acadêmico para os colegas, né? Falando, Pronto, sim. eu fiz um levantamento bem interessante, né, de tudo isso que a gente falou, né? Então, na forma escrita, eu posso pegar esse documento e passar para você compartilhar com os meninos, né? Pronto, pode ser, Rosinha. Eu já sei ao questiono aí se essa pandemia causa grandes impactos no, na atividade apícola. Acho que a pandemia ela está causando impactos negativos em tudo, né? Não só na atividade apícola, como também na atividade da bovinocultura, da caprinocultura, né? As pessoas estão com... tem muita gente que está com trabalhador que não está podendo ir, né? Conversando com um pessoal que produz queijo, eles disseram que está tendo queda na produção de Sim. queijos, né?
justamente em função, né, desses problemas de restrição, né, do pessoal tá consumindo, né, tá viajando, né, comprando esses produtos. Então, infelizmente, sim. O Léo perguntou aí, existe algum tipo de vegetação na caatinga que pode causar efeitos tóxicos às abelhas? Na Caatinga, que eu saiba, não, né? Até o momento, assim, as abelhas, elas bem utilizam as plantas da caatinga tanto para procura de pólen, como também para procura de néctar, e não, a gente não presencia, né? O que é que a gente tem assim, que a gente eu não falo de que ela é uma vegetação da caatinga, porque ela é uma exótica que foi introduzida onde o pessoal tem muito misticismo em cima dela, que é o NIM, não é? Eu ia questionar exatamente sobre isso. É. Mas, assim, por isso que eu não falei com relação ao NIM, porque ela não pode ser considerada uma espécie nativa da caatinga, né? Mas, assim, até onde eu sei, a quantidade que o NIM tem aqui, e por nossas abelhas, principalmente as apis mellíferas, né, que é onde você tem uma maior exploração financeira, né, com essa espécie, a gente não tem presenciado, né, problemas. Por quê? Porque a abelha, ela tem essa capacidade de ir em várias plantas diferentes. Então, você não. A quantidade de NIM não é suficiente para causar problemas de toxicidade e mortalidade expressiva nas abelhas. É porque a grande quantidade de ninho a gente vê mais na parte das cidades, né? Na parte rural a gente encontra poucos. Então, e as abelhas se concentram mais nessas áreas. Uhum, com certeza. Perguntaram aqui sobre o mata-pasto, né? Qual a melhor forma? Tem que deixar no ponto de murcha, né? Justamente por questões, né? Dos metabólitos, né? Compostos antinutricionais, aí o animal consegue consumir, tá certo? Ele verde, ele não consegue consumir, certo? Então, o ideal é colocar para secar, para fazer um feno. Certo. Mais alguma coisa, Rosinha? Não, eu acho assim que de antemão a gente pelo menos deu para dar uma conversada, né, sobre esse assunto, né? Que Eu eu já acho que sei a a dinâmica é essa distância. mesmo, é a gente se reencontrar, não perder, né, esse contato com os alunos, que é interessante realmente, né? E falar de um assunto que é muito importante, apesar de vocês serem do curso de agronomia, mas boa parte de vocês gostam muito da área zootécnica, né? É isso que Uhum. eu percebo bastante, né? Sou dividido entre É, solos e e animais, né? é, o Jaciel disse que tem que ter uma live só para as abelhas, né? Para a gente falar só sobre as queridinhas. E aí já Aham. fica o convite, né? Uma próxima É, aí. a gente poderia fazer alguma coisa com abelhas, é, inclusive por outra rede social, né? Assim, por outro ambiente virtual onde pudesse participar outras pessoas, outros Aham. palestrantes pudessem ter a oportunidade de falar, né? Tem o Bruno aqui, né? Que também tem uma boa experiência com abelhas, né? A gente poderia chamar O mestre Maracajá, falar uma palavrinha. professor Patrício, né? Poderia chamar. Nós temos o nosso aluno de mestrado, que também está fazendo um levantamento bem interessante sobre os entrepostos de mel aqui na Paraíba, o porquê, quais são os motivos que estão funcionando e por que alguns não estão funcionando, né? Então, assim, a gente poderia pensar, sim. A gente conseguiu É, atualmente uma patente sobre a própolis vermelha, né?